Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, a esse culto maravilhoso, a qual nós estamos aqui para cultuar o Senhor nesta noite. Queria convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos 27. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos investirem contra mim, para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerca, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderei em seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração neste momento, apresentando este culto ao Senhor, apresentando em nome do Senhor Jesus Cristo a vida do pastor Luiz, pastora Sara e todos que estão aqui nesta noite. Senhor é nosso Deus, grandioso e eterno Pai. Neste momento, Espírito Santo, eu quero aqui, ó Deus, apresentar, Espírito Santo, este culto diante da presença do Senhor. Pedindo ao Senhor, Espírito Santo, que a presença do Senhor seja real aqui neste lugar. Eu quero aqui, Deus, de já apresentar a vida do pastor Luiz, da pastora Sara, diante da presença do Senhor. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que a mão do Senhor esteja, ó Deus, abençoando, livrando eles a cada dia, fortalecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero colocar todos que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que não puderem estar aqui no dia de hoje, mas eu sei, Pai, que as mãos do Senhor vai estar conduzindo aqui este lugar. Amém. Abençoa cada família, aqueles que estão do outro lado ouvindo a palavra, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada ouvinte, cada um que está neste momento participando dessa live, aqueles que ainda vai chegar, que o Senhor possa abençoar cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar a irmã Flaviane para estar cantando louvor da harpa. Amém? Cumprimento-os com a paz do Senhor. Amém? Amém. É motivo de alegria nós estarmos aqui, reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você que trouxe a sua harpa, vamos estar louvando o hino número 3. Aleluia, Jesus. Abre a cortina ali, fazendo favor. A outra. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Com o amor de Jesus Cristo é muito grande para
um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glorifica o Senhor. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, né? O nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. Você que tem a harpa, você que esteja em casa assistindo o culto, coloca, louve ao Senhor, porque quando nós louvamos, o Senhor quebra cadeias. Aleluia. O hino 545, né? Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, nosso Jesus está vivo, glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus, né? Nós sabemos que a nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Todos sabem que a nossa vida está na mão do Senhor. Glorifica a Ele, exalte a Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu tinha, desde quando eu estava no trabalho, eu senti de louvar e sim, tem muito tempo que eu não canto. E aí, conversando com a pastora, olha o mistério, ela falou assim: não, meu esposo não veio porque ele está, né, doente. Então, né, vamos estar cantando esse hino e crendo que Jesus visitou o pastor, né? Que Deus vai levar a cura para ele, porque ele é o servo do Senhor. Ele precisa estar de pé, vai estar aqui, né? Fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Ele já está assistindo. Amém, pastor. Toma posse da sua vitória aí. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que Jesus cura? Amém. Ele cura nossa alma, Ele cura nossas feridas. Ele cura. Aleluia. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Quem crê nessa noite, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Quantos precisam de Jesus? Glorifica o Senhor. Nós precisamos dele, porque só ele pode fazer um milagre. Tanto clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus, visita, Pai, nesta noite os que precisam de cura, Pai, seja na alma, seja no físico. Visita o pastor dessa igreja,
Pai, vai onde as nossas mãos não alcançam. Aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Que Ele possa estar de pé nessa noite, Jesus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível para ti. Creio em teu mundo. Aleluia, Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus, amém? Nós precisamos do Senhor. Quando eu perdi minha mãe, esse hino foi que marcou a minha vida. Que Deus falava assim: filha, eu fiz a ferida, eu que curo. E foi no lançamento dessa música que todo dia eu cantava, porque eu sabia que a dor que eu estava sentindo não vinha do homem, podia palavra nenhuma comportar, mas Ele podia trazer a cura da minha alma, amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a nossa cura, né? Esse louvor também, ele marcou muito a minha vida. Há 5 anos atrás, eu estava com uma cólica renal enorme. E aí, eu passando muito mal, lembrei desse louvor e comecei a ministrar ele. Irmão, saiu uma pedra do tamanho de um caroço de azeitona, que até hoje ninguém consegue explicar como ele foi sarar, né? Sair, mas foi o nosso Deus que fez isso tudo. Ele é a nossa cura. E creia que Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui no nosso meio. Ele está lá com o pastor Luiz, né, curando em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que estão precisando de cura nesta noite. Quero passar a oportunidade para a pastora Cláudia nesse momento, que vai estar ministrando louvor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo e exaltado és o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Ao Senhor seja dado todo louvor, toda glória, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A pastora Sara está arrumando, né, pastora? Quase acabando aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina. O Senhor, sabe, Ele pagou um alto preço, né? Pela minha vida, pela sua vida. E muitas das vezes nós não olhamos, né, para a cruz dessa forma. O sangue derramado, que nós somos justificados por esse sangue, né? Quantas vezes eu prefiro, muitas das vezes, sentir, né? Tudo que eu tenho sentido humanamente na razão adâmica, né? Mas eu esqueço que nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. E o Senhor, Ele nos lava, Ele nos perdoa. A palavra em 1 João fala que o Senhor, Ele não só nos perdoa, mas também o teu sangue nos purifica. Mesmo que se às vezes nós cometemos um pecado que seja vermelho como escarlate, mas o sangue de Cristo nos purifica e nós ficamos brancos como a neve. E muitas das vezes eu prefiro olhar para a natureza adâmica
e seguir pela minha ótica, seguir pelo meu emocional, porque nós sabemos que o emocional ele não move o mundo espiritual, mas um coração quebrantado, um coração que se humilha na cruz, deixe na cruz, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro e nós somos selados também pelo selo do Santo Espírito, né? E para pastorinho, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, como o Senhor colocou, sem palavras. O Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde está a sua dor, né? O Senhor, Ele reconhece até os seus gemidos inexprimíveis. Vamos louvar ao Senhor em forma de adoração, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor, glórias a Ti, santo é o Senhor, aleluia. Sim, Deus, obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Pai, obrigada, Senhor. Oh, santo é o Senhor, louvado seja o Senhor, santo, santo, santo. Obrigada, Deus vivo, obrigada, Senhor. Oh, aleluias, oh, aleluias. Glória a Deus. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. A angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os seus joelhos e não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia, de verdade, Jesus. O Senhor sabe onde está a nossa dor. O Senhor reconhece os nossos gemidos. Santo, santo é o Senhor. Oh, vem nos fortalecer, Senhor. Oh, aleluias. Oh, glórias. Oh, Deus. Ao dobrar os seus joelhos em meio às lágrimas, você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar.
Oh, glórias, aleluia. E o Senhor te pergunta: por que estás abatida a tua alma? Espera em Deus, confia em Deus. Aleluias, glórias a ti. Vamos louvar todos juntos? Amém. Aleluias. Oh, aleluias. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, nesse ambiente. Senhor, visita também o pastor Luiz, Senhor. O Senhor nosso Deus, onipotente, onipresente, Senhor, onisciente, Deus santo. Se tu me amas, a Deus cumpridas e não recebes, confiando rica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve suas dores vindas, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, aleluia, Maranata. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nos consagrarmos a Ti. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui e nós podemos interceder
será. Eu estava em casa essa semana e o Senhor ministrou algo no meu coração e eu senti falando assim: eu estou te lembrando. Porque os discípulos perguntaram: quando será a volta de Cristo? Quando será a sua volta? Né? E o Senhor falou que quando a figueira voltasse a dar os seus frutos, que não passaria essa geração sem a volta dele. E a figueira voltou a dar os frutos, que foi quando Israel voltou a ser nação em 1947. Nós estamos em 2026. Se nós tirarmos 2026 menos 1947, se não me engano, vai dar 79 anos. Se nós olharmos para a geração de Daniel, em média 70 anos, já passou. Nós estamos vivendo a geração de Salmos. A geração de Salmos é em média 100 anos. 100, no máximo 100 e poucos anos um homem, né, vive. Então, o Senhor está às portas. Sabe? Lá no início de tudo, o Senhor fala assim: o pecado está à porta, mas cabe a você resistir e dominá-lo. Lá em Gênesis. E lá em Apocalipse o Senhor fala: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Mas o Senhor também deu ao homem o livre-arbítrio. E nós temos a escolha para fazer. Qual é a porta que nós queremos abrir? Qual é a porta que nós temos aberta? Né? Se eu perguntar hoje, uma segunda-feira, será que quem é que te trouxe aqui nesse ambiente, neste lugar? Será que foi sua vontade adâmica? Não. Nada é por acaso. Não é só mais um culto. Não é por acaso você está aqui. O Senhor, o Espírito Santo te trouxe. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. E que nesta noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Que Ele é mais alto. Que Ele é maior. Que nada, tudo pode passar e tudo vai passar, menos a palavra. Aleluia. Nós temos uma direção, nós temos o amor de Jesus que está em nós e através de nós. Por isso nós conseguimos amar. Nós temos a vida e a vida abundância em nosso coração. Então, não há nada maior e nem melhor do que estar na presença do Senhor. Se estamos passando algum tipo de situação em qualquer área da nossa vida, Jesus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos é de crer e confiar. Crer, até o diabo crê, mas confiança são para poucos. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Eu queria dar uma oportunidade para o missionário Rafael, amém? Fazer aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Comente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E só testificando isso que a pastora Cláudia falou, eu estava lá em casa, eu até tinha visto o cartaz do culto, né? Que a sogrinha ia vir pregar aqui. Só que aí a gente estava na correria e eu tinha esquecido. E quando é fé eu estou lá deitado mais no jardim, e quando é fé eu lembrei do culto. Falei, nossa, o culto. Aí eu falei para a Mário Guarda, essa cara tinha compromisso demais, não vou não. Eu falei, acho que não vou não, sozinho é ruim, né? E eu falei assim, não. Aí eu senti algo me compungindo a vir. Eu falei, alguma coisa tem. E a melhor parte, a boa parte, como se diz Jesus falando para Maria, é aqueles que vêm adorar o Senhor. Aleluia. Marta estava fazendo uma boa coisa, mas quem escolhe estar aos pés de Jesus está fazendo a boa parte, a melhor parte, adorar o Senhor. E você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Hebreus 11. É o que eu senti de falar nessa noite, não quero ser muito demorado. O pastor Luiz Rosa me encontrou lá no almoço e ele falou assim, quando que eu vou levar você lá para pregar lá? Eu falei, pastor Luiz Rosa, se você quiser que eu passe raiva em você me chama. Ele falou, não, logo nós vai raptar você também. Nós está raptando alguns lá de lá. Eu falei, amém, fora do Espírito Santo, que seja. E prove que eu vim cá hoje, é até engraçado, né? Aleluia. Hebreus 11, é o que o Senhor ministrou ali sentado nessa cadeira.
O versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Ou seja, a fé, meu irmão, é a convicção daquilo que não entendemos, mas compreendemos por fé. Ou seja, nós cremos em algo que não vemos visivelmente. O ver não nos faz ter fé, porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé para ver, eu simplesmente vejo. Mas quando eu não vejo, mas creio, isso é fé. Quando eu creio num milagre sem estar vendo um milagre acontecer, é fé. Mas quando eu vejo o diagnóstico da pessoa foi curada, não precisa mais de fé, eu já estou vendo. Então o que eu vim profetizar que nós, eu e você, precisamos ser agentes de milagres. Agentes de milagres. E quem são agentes de milagres? São aqueles que estão falando aqui no livro de Hebreus. São aqueles que andam com fé. Se você crê em Jesus, se você vive como Jesus viveu, que foi em fé, nós nos tornamos agente de milagres. E agente de milagres anda por fé. E quem anda por fé, não é só num culto abençoado como esse que a gente demonstra a nossa fé. É no cotidiano, é no nosso dia a dia, é no segunda, é numa terça, é numa quarta, é numa quinta, é durante toda a semana. Temos que ser agentes de milagres. Uns são agentes de milagres no trabalho, cuidando de pessoas. Outros são agentes de milagres fazendo coisas. Outros são agentes de milagres no trânsito. Outros são agentes de milagres na igreja. Outros são agentes de milagres na escola, na faculdade, na loja, no trabalho. O Senhor nessa noite quer que nos tornamos cada vez mais. Se você não é, que se torne um agente de milagres do Senhor. O Senhor não deseja só levantar pregadores. O Senhor não deseja só levantar missionários. O Senhor não deseja só levantar pastores. O Senhor deseja levantar um povo, filhos que vão agir em fé. Aqui no texto fala que, mais em seguida, que fala que Deus amputou Abraão como pai da fé. Por que ele foi pai da fé? O ministério da igreja aqui é o ministério de Abraão. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque ele foi para uma terra na qual nem ele sabia, na qual só Deus tinha direcionado. Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Não vai para Anápolis, vai para Silvânia, vai para Leopoldo de Bulhões. Não, Abraão, sai de Anápolis e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é fé. Ele poderia falar assim: Deus, para onde eu vou? Uma coisa é você chegar à viagem e pegar suas malas sabendo que você vai fazer uma viagem para Caldas Novas. Você pega na sua mala, você põe roupa de tomar banho, você põe roupa de descanso, põe um bermudo, põe um tênis de conforto, pega uma roupa propícia para Caldas Novas e põe na mala só o que você sabe que vai usar em Caldas Novas. Agora, já imaginou Abraão? Ele teve que pôr todo tipo de roupa na mala e pôr sobre as suas jumentas, e não só isso, com a sua esposa Sara, e ir em direção, nem ele sabia para onde. Então, por isso que ele foi um homem considerado como um pai da fé. E o mais importante, ele foi um agente de milagres, que é o teor do que eu quero falar. Por que ele é um agente de milagre? Ele recebeu uma promessa, que seria pai de multidões. A nossa fé é para que possamos gerar o quê? Quem é pai gera o quê? Filhos. Aqui tem uma cadeira que precisa de um filho ocupar. Aqui tem outra cadeira que outro filho precisa ocupar. Ali tem outra cadeira que outro filho precisa ocupar. Ali tem mais outra cadeira que outro filho precisa ocupar. Mas essas cadeiras só vão ser ocupadas quando eu e você entendemos que precisamos ser agentes de transformação, agentes de milagres, agentes que vai mudar a situação ao nosso redor. Porque quando nós temos testemunhas de agentes de milagres, as pessoas vão falar assim: ei, eu quero o Deus que aquele cara serve, eu quero o Deus que aquela mulher serve, eu quero estar onde aquele cara está.
E aí vamos ser agentes de milagres. Aí os filhos vão vir. Mas esses filhos não quer dizer que ele pertence a mim e a você. Eles são filhos espirituais, na qual só vamos ter se formos agentes de milagres. Verdade. Mas para sermos agentes de milagres, precisamos ser causadores desses milagres. Como assim, Rafael? Precisamos causar esses filhos. Como fazendo isso? Transmitindo Cristo. Transmitindo Cristo. Vamos causar novos filhos através da nossa pessoa, transmitindo a presença do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Você vai ser um agente de milagres, mas você precisa causar isso. Como? Meditando no Senhor, vivendo para o Senhor, sendo alguém testemunha do Senhor e vivendo uma vida para o Senhor. Então eu quero deixar para você nessa noite que está aqui, que está acompanhando na live, que você possa ser um agente de milagres. Um agente de milagres. Que aonde você chegar, você muda a situação através do Espírito Santo que habita em você. Que aonde você colocar as suas mãos, o Espírito Santo opere através de você. Que aonde você pôr a planta dos seus pés, será tomado por herança, porque você é um agente de milagres. Um agente de milagres. Que nessa noite possamos entender que nós somos um agente transformador nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero aqui convidar, a missionária Lucilene, que vai estar trazendo a mensagem desta noite para os nossos corações. Em nome de Jesus. Queria convidar a igreja para estar estendendo a mão para cá neste momento e vamos orar, pela nossa irmã em nome de Jesus. Senhor, é nosso Deus, grandioso e eterno Pai. Neste momento, Espírito Santo, eu quero aqui colocar a vida da tua filha nas tuas mãos, Pai. Pedindo ao Senhor, ó Pai, a proteção sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor cubra ela neste momento com teu sangue, Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés. Que nenhuma retaliação, que nenhuma represária tenha poder sobre a vida dela, Pai, porque ela somente está fazendo o ID do Senhor. Pai, eu quero aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor que não seja mais ela, Pai, mas que seja o Senhor falando com a tua igreja. Que o Senhor venha tirar toda inquietação, tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção nesta noite, que venha cair por terra. E nós queremos aqui convidar o Espírito Santo para estar aqui ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que nós necessitamos nesta noite, Pai, que é ouvir a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Espírito quer dizer à tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer, o pastor Luiz Rosa que me chamou para trazer a palavra. E até falei para ele, pastor, você tem coragem de me chamar, não sei pregar assim não, é a primeira vez que eu estou pregando sem ser na minha igreja assim. E agradecer os irmãos da minha igreja, que vieram me acompanhar, honrar, o Senhor. E estou feliz assim de ver. Eu falei até assim, estava nervosa, muito nervosa mesmo sabendo que, todo mundo é da nossa igreja, mas a gente fica com esse nervoso, porque você vai falar de algo, de uma responsabilidade, a qual depois que ser liberada para a nossa vida, ela não volta atrás, que é a palavra do Senhor, ela não volta vazia mais. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, por a confiança dos pastores daqui dessa igreja, pastora Sara, pastor Luiz Rosa, e que o Senhor venha me usar, venha tirar tudo aquilo que é o meu eu, que eu venha me diminuir, desaparecer, e que venha aparecer somente aquilo que o Senhor ministrar ao meu coração. Hoje eu passei o dia todo ali orando, e falando com o Senhor, fiquei em consagração ali com o Senhor, e o Senhor ministrou umas 3 palavras no meu coração, e eu fiquei muito indecisa,
no finalzinho agora, 6 horas, eu ainda estava ali na mesa, ali orando. E tem uma missionária também na minha casa, está hospedada lá em casa, e ela falou assim: filha, não se preocupa, porque quem vai te usar é o Senhor. Deixa o Espírito Santo te usar. Amém. Tu estudou hoje o dia inteiro, ficou o dia todo preocupado com uma coisa e com outra, mas o Senhor disse que Ele nunca vai te usar com essas formas que você estudou. E quando eu cheguei aqui mudou tudo mesmo, tudo que eu escrevi. Eu não vou falar, né? Vamos falar aquilo que foi lido, a primeira palavra, que não foi nem o que eu escrevi. É lá em Jeremias, no versículo 1 e no capítulo 4. Obrigada, pastor. Todos acharam? Amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre, santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me: Senhor, não diga, eu sou um menino. Porém disse o Senhor: não diga que sou um menino. Eu sou um menino, porque todos a quem Ele te envia irá de tudo enquanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Amém? Só até aí. Hoje, logo cedo, quando eu abri a palavra do Senhor, foi a primeira palavra que eu abri. E foi essa palavra que o Senhor falou. E assim, às vezes a gente não quer falar, né, daquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. Às vezes a gente retém aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Às vezes nós queremos reter. Porque às vezes a gente se acha que é um menino, como diz aqui, né? Foi falado com Jeremias. E nós não somos meninos, né? Nós já somos homens e mulheres de Deus, a qual o Senhor escolheu, eu e você, no ventre da nossa mãe, né? E Ele tirou nós lá daquela madre e nos colocou aqui nessa terra. Né? Eu poderia dizer para os irmãos que hoje eu poderia não estar aqui, né? Porque assim, o meu testemunho, eu até falei para o pastor Luiz Rosa, eu falo muito sobre testemunho de milagres, daquilo que o Senhor fez sobre a minha vida. Então assim, e hoje o Rafael até falou sobre o que nós temos que ser milagres, né? Nós temos que gerar aquilo para nós transferirmos para os irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que se nós estamos aqui, ainda é por um milagre. E ainda é pela misericórdia do Senhor. Porque nós não estamos aqui, não é porque nós queremos. Vocês acham que nós queríamos estar aqui sentados? Nós queríamos estar todo mundo no sofá, né? Ou então ali assistindo a televisão, perdendo seu tempo até no celular. Porque hoje é o que mais a gente faz. Mas o Senhor, Ele separou nós para estar aqui hoje. Para falar isso para nós, que nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe. Aleluia. E foi o Senhor que nos gerou. Foi o Senhor que tirou nós de lá e colocou nós aqui hoje. Porque Ele tem uma promessa para ser cumprida, que é a palavra do Senhor. A promessa dele tem que ser cumprida na minha e na sua vida. E aonde nós formos, essa palavra ela tem que ser cumprida. Porque se nós não fizermos essa palavra por amor, nós vamos fazer ela. O Senhor não vai permitir. E eu falo assim, hoje a gente ficou ali, eu, a Sônia e a pastora Grisada, nós ficamos ali conversando várias situações a qual nós já vivemos. E eu falei assim, eu já vivi tantas situações na minha vida, que hoje às vezes eu falo assim, o que me abala ainda? Aí o Senhor falou assim, se eu mexer aí, eu sei o que te abala. E aí eu falei, Senhor, eu sei que me abala.
Porque às vezes a gente acha que nós somos tão fortes, quanto na verdade nós somos tão fracos. Nós somos fortes porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos fortes porque nós estamos debaixo de uma promessa que há de se cumprir na minha e na sua vida. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz todos os dias, se nós abrirmos essa palavra toda hora, todo instante, o Senhor fala comigo e com você. Então, assim, quantas vezes eu leio a Bíblia e o Senhor fala comigo, e às vezes é um versículo tão pequeno, e o Senhor diz, são tantas palavras pequenas, mas muitos não querem mais essa Bíblia. Eu conheço pastores que hoje não querem mais ser pastores. Eu conheço pessoas que eram diaconisa, que hoje não querem mais. Decidiram não querer mais. E eu me entristeço, porque às vezes a gente se entristece com o homem. Mas o Senhor diz que nós podemos nos entristecer com os homens, com as pessoas, mas não com o Senhor. Porque o Senhor, Ele gera milagre em nós todos os dias. Porque se eu e você nós levantamos hoje, para estarmos aqui hoje, porque é um milagre do Senhor. Porque você é um milagre do Senhor. E esse milagre que é gerado em mim e em você é através da palavra do Senhor. Porque se Ele poderia muito bem ter escolhido qualquer outra pessoa para vir falar aqui hoje. Mas o Senhor me escolheu. Lá naquela cidade do Piauí, a qual Ele me trouxe para cá por uma promessa. Porque assim, irmãos, eu vou testificar algo para vocês, talvez aqui alguns não conheçam. Mas eu nunca morei com a minha mãe e nunca morei com o meu pai. Biológico, né? São eles. Mas eu morei com meus avós, morei com outras pessoas. E assim, a minha história é uma história muito triste. E eu vivi muitos anos nessa tristeza. Até eu conhecer a palavra do Senhor, que ela me libertou. Aleluia. E até pouco tempo atrás, antes de eu chegar na minha igreja, onde eu estou hoje, e eu tinha muitas feridas, a qual ninguém podia olhar para mim, que me doía. Eu não conseguia receber abraço, eu não conseguia liberar. Eu falava que perdoava, mas o perdão não estava 100% liberado. E o Senhor, Ele coloca a gente em várias situações. Né? Porque a gente se coloca como um menino dentro da igreja. Porque muitas das vezes eu fui para a igreja muitos anos. Eu fui de algumas igrejas aqui por perto, eu morei nessa rua. E eu fui de muitas igrejas, mas eu ia como menino. Por que eu digo que eu ia como menino? Porque eu não queria. Porque menino, ele não quer nada. Eu já era uma pessoa madura, mas eu não queria as coisas do Senhor. Quando chegava para mim fazer as coisas do Senhor, eu recuava e eu voltava a ser menino. Menino pirracento, birrento, a qual não queria obedecer a palavra do Senhor. Eu queria os milagres, mas eu não queria obedecer. Eu tenho milagres, igual eu falei para vocês, que eu nunca morei com a minha mãe, nem com meu pai, mas eu tive uma educação assim, a qual eu falo assim, foi o Senhor que me deu. Porque o Senhor sabia que um dia eu estaria aqui. Amém. E aonde o Senhor me resgatou, eu sei de onde o Senhor me tirou. Porque os pratos que o inimigo lá fora oferece para nós, são pratos maravilhosos, lindos. A qual o inimigo já ofereceu tantos pratos para mim, você é bonito, você é isso, você é aquilo. Mas eu não escolhi aquilo para mim. Eu não me via naqueles pratos comendo aquilo dali. E muitas das vezes experimentei sim alguns pratos. Mas quando eu comia aquela comida que o inimigo oferecia para mim, quando dava no outro dia, a fome doía. E aí eu não queria mais ir. Até um dia que eu decidi, falei, Senhor, me tira desse lugar. Me leva, se for preciso, para outro estado, para outro lugar. Mas me tira daqui para mim te servir fiel. Aleluia. Porque eu quero ser fiel contigo. Glória. E o Senhor me trouxe para cá e eu continuei sendo menino. Ia para as igrejas, continuei sendo menino. E o Senhor me trouxe para cá e há 10 anos atrás o Senhor me deu algo assim de milagre para minha vida, para me marcar. Que foi o Daniel, filho da promessa.
a qual eu engravidei, fiquei desenganada pelos médicos e eles falavam que ele não ia viver e que ele não tinha cérebro, que ele não tinha braço, que eles não tinham isso. E o Senhor me deu ele como um milagre, como filho da promessa. E mais uma vez, mesmo com esse milagre, mesmo com essa promessa, eu voltei a ser menino de novo dentro da igreja. Então, até quanto tempo que eu e você, que ainda não se despertou o seu chamado, que você vai querer ser menino, ficar sentado no banco, recuando aquilo que o Senhor tem para a sua vida? As promessas que Deus tem que se cumprir. Quando nós chegarmos na velhice, aí nós vamos arrumar outra desculpa. Eu não dou conta mais porque eu já estou velho. Eu não dou conta mais porque o joelho dói, as pernas dói, a cabeça, tudo dói na gente que vai chegando de idade. Vai recuando, dizendo para o Senhor que não é tempo. E eu quero te dizer hoje, mesmo que você tenha 2 ou 3 ou 5, 6 anos, ou até mesmo 85 anos, você não é mais um menino. Porque o Senhor te chamou e Ele quer te usar da maneira que Ele quiser. Mas Ele quer que eu e você abrimos a boca e falamos do amor de Cristo que Jesus vive, que Jesus faz. Porque enquanto eu cheguei ali na igreja Caminho na Luz, o Senhor, Ele trabalhou tão profundo no meu coração. Eu até costumo ir falar esses dias e eu até testifiquei também. Eu cheguei lá na igreja, eu me escondia. E eu me achava uma pessoa assim, eu achava todo mundo ali muito elegante, muito bonito. Mas eu me tornava uma pessoa tão feia, porque eu fazia uma cara tão feia para ninguém chegar perto de mim. Mas o Senhor colocou ali mulheres a qual não olhou para minha cara, a qual não olhou talvez ali para o tamanho da mancha que eu estava, mas olhou para Cristo e viu misericórdia e viu graça em mim. E essas pessoas me abraçaram como estão me abraçando aqui hoje. Né? Cada uma com o seu jeitinho, chegaram até a mim. Eu nunca esqueço como que a pastora Cláudia chegou até a mim. Eu nem conhecia ela. E a primeira vez que ela me viu, eu já tinha ido outra vez, ela não tinha ido. E ela chegou assim e me abraçou assim, que parecia que já me conhecia há anos. E eu falei, essa mulher não é normal. Como que ela vai me abraçar desse jeito? Que ela nem me conhece, ela nem sabe que eu não gosto disso. E ela não sabe assim, mas eu já testifiquei isso várias vezes na vida dela. Que aquele dia eu senti amada. Porque às vezes, pastor, a gente chega aqui na igreja e às vezes a gente se isola ali no cantinho e a pessoa está precisando de um abraço. Por mais que a pessoa diz que não gosta de abraço, mas se você abraçar ela, ela gosta. Porque quem que não gosta de ter o aconchego do Senhor? E quando nós que estamos na casa do Senhor, nós temos aconchego do Senhor. Porque nós temos o brilho, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, hoje eu sou espelho para os meus vizinhos. Porque assim, irmão, nós ser crente aqui dentro da igreja é bonitinho demais. Nós se arruma, vem todo mundo bonitinho com a Bíblia, né, para a igreja. E nós sermos cristãos dentro de casa. Como é que está o nosso altar dentro da nossa casa? Como é que está eu e você dentro da nossa casa? Eu quero dizer para os irmãos, por muito tempo eu não era espelho nem dentro da minha casa. Mas hoje, a minha história ela foi mudada. Que a promessa do Senhor que o Senhor fez, que aos 4 cantos desse mundo, que a gente tem que falar do amor do Senhor. Mas a primeira cura tem que ser dentro da nossa casa. As primeiras profetadas tem que ser dentro da nossa casa. Os primeiros profetas, nós temos que ser profeta dentro da nossa casa. Porque a nossa vida tem que ser mudada dentro da nossa casa. O que eu vou profetizar na sua vida se a minha vida não mudou? O que eu vou dizer para a sua vida? Que bênção que eu vou liberar para a sua vida se a bênção não me acompanha? Que Deus é esse que nós servimos dentro da casa do Senhor e não servimos dentro da nossa casa? Eu vou orar pelo irmão que está enfermo. Primeiro eu vou orar pelo meu filho. Eu vou orar pelo meu esposo. E assim, irmão. Porque foi de pouquinho em pouquinho. E hoje, para a glória do Senhor,
e que as portas do inferno sejam fechadas. Para a glória do Senhor, eu fui ganhando os meus filhos, né? Os meus filhos estão na casa do Senhor, por mais que um saiu com desobediência, saiu, mas hoje eles voltaram para a casa do Senhor. E ainda não tinha ganhado a alma do meu esposo para o Senhor. Mas eu creio e eu testifico para os irmãos que há de voltar aqui para testemunhar junto comigo do meu lado. Porque são coisas que eu oro todos os dias pela salvação do meu esposo. E eu falo para o Senhor, não abro mão, Senhor, pela salvação do meu esposo. Porque eu não abri mão das coisas que ele me feriu. Por que eu vou abrir mão para a salvação dele? Porque o Senhor tem um chamado na vida do meu esposo. E hoje, para a glória do Senhor, eu posso dizer para os irmãos que antes nem na igreja ele gostava de ir. E até mesmo da minha igreja ele cansou de falar. Ele disse, não gosto de ir ali não, porque, não, sei lá, parece que não tem unção. Eu disse, então a unção tem que estar faltando você. Se você tem tanta unção onde a minha igreja não está, derrama a sua unção lá. Que às vezes o que você não está sentindo é o que eu preciso sentir. É o que eles precisam sentir. Então essas palavras foi dita, não foi só diante de mim, foi dita diante dos meus filhos, foi dita diante de pessoas que estavam como testemunho. Para que a glória nunca venha a ser falada sobre mim, mas falada do Senhor. Então para a glória do Senhor, hoje eu vou para a igreja quando de repente ele chega lá. Quando eu menos espero, ele chega lá. Aí eu disse, quando eu menos esperar, ele vai estar naquele altar. Quando eu menos esperar, ele está pregando naquele altar. Glória a Deus. Porque se você tiver raiz, meu irmão, as coisas mudam na sua vida. A escassez não pode permanecer. Eu tenho orado todos os dias ali na igreja com a pastora Jusce. E assim a gente profetiza sobre aquela igreja, que a nossa igreja será próspera, que a nossa igreja, Deus vai enviar pessoas para aquela igreja. E uma semana que nós estamos ali orando.
essa porta de trabalho que você queria. E eu abri. E você falou, quero ganhar X. E eu te mostrei. Tudo que você me pediu, você tem. Por que tu temes, mulher? E eu deitada ali, sentada, eu terminei de almoçar. Almocei, fiquei ali. E o Senhor falou comigo no sofá. E eu pensei, eu tô ficando doida aqui dentro dessa casa. E cacei a voz e não achei. Fui ali pro meu quarto. E no meu quarto eu não achava essa voz. E entrei pro meu banheiro, sentei na tampa do vaso assim. Comecei a chorar. Porque eu comecei a sentir a voz do Senhor falando comigo. Filha, tu acha que uma alma vale 3.000 reais para o Senhor, 3.500 reais para o Senhor? Eu preciso que você fale desse amor que você tem. Eu preciso que você fale desses milagres que você viveu. E eis que a porta ainda continua aberta. Mas é no tempo e na hora do Senhor. Faça a minha obra. E aquilo eu voltei assim do meu quarto chorando. E eu falei pro meu esposo, porque assim, eu queria demais aquela porta. E a gente é tão humano, carnal, que você não consegue ver o Senhor falando no seu ouvido, falando com você dentro do quarto das suas orações. E você mesmo assim, dói a carne. E aí eu cheguei no meu esposo e falei, meu bem, eu amo você demais. Eu sei que você quer que eu trabalhe, que eu vou te ajudar aqui dentro de casa. Mas nesse horário que eles me deu essa porta, para mim não dá. Porque primeiro, antes de eu te amar, eu amo o Senhor. Aleluia. E aquilo assim, ele falou umas coisas para mim, foi trabalhar. E depois ele me mandou um áudio. Falando assim, não fica triste. Porque eu fiquei com a tristeza. Não fica triste. Eu dei conta de sustentar a casa esse tempo todo, vou continuar honrando, né? Não te dando tudo que você quer, mas te honrando. Eu falei, mas o que eu precisar, o Senhor vai me dar. Amém. E aí, para a glória do Senhor, essa semana Deus me provou mais uma vez que Ele é na minha vida. E que eu não me arrependo de ter feito essa escolha de não ter ido nesse horário desse trabalho. Porque foi muita tentação. E eu fiquei me perguntando pro Senhor por muito tempo. Passei a noite toda. Depois ainda levei, ainda preguei também. Testemunhei na minha igreja. E de repente a minha agenda lotou de novo de unha. Amém. Algo que o Senhor tinha cessado e de repente voltou ali minhas unhas. E assim, pessoas a qual tinha tempo que nem ia mais na minha casa, mais de ano, 2 anos. E aí a semana passada foi uma cliente minha, amiga, né? Foram pessoas que me acompanharam também em momentos muito difíceis da minha vida. E essa pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, Lu, você ainda está fazendo unha? Eu, sim. Tem horário para mim? Eu tenho. E aí ela foi e mandou agendar para ela, eu agendei. E ela falou assim, depois de mim tem mais outra pessoa? Eu falei, não tem. Porque eu não estava atendendo como eu atendi antes, porque me deu alergia. E aí, eu conversando ali com essa amiga, com essa cliente, amiga minha, e ela falou assim, Lu, eu senti uma saudade tão grande de você, do seu abraço, do seu jeito de você me tratar aqui dentro da sua casa, que eu poderia ter ido no Salão Tóquio, que é onde eu faço meu cabelo. Mas eu falei, não, eu quero o abraço dela, eu quero fazer a unha com ela. E o Senhor botou que eu viesse aqui, mas eu não sei se você está passando por alguma coisa. E assim, eu quero conversar com você, eu não quero só fazer unha. Por isso que eu estou te perguntando se você tem alguém depois de mim. Porque assim, eu preciso falar com você. E ali a gente ficou e nós leu a Bíblia, e nós tomou café, nós fez unha. E ela saiu da minha casa às 6 horas da tarde, meu esposo não estava, ela saiu às 6 horas da tarde. E assim, foi algo tão lindo que Deus fez na vida dela. Depois ela voltou de novo, a pastora Cláudia conheceu até ela nesse dia que ela estava lá. E algo que ela falou pra mim, ela falou, Lu, tudo que você falou pra mim aqui,
em uma semana, as coisas mudaram na minha vida. Porque ela estava muito ferida da igreja dela. Muito ferida. Falou, Lu, eu não sinto mais a presença de Deus dentro da igreja. E eu tô chorando porque eu quero sentir o Senhor como eu sentia quando a gente andava junto. Quando, sabe, eu não tô sentindo mais essa presença. E eu quero sentir essa presença porque eu vejo os seus status, eu vejo o seu Instagram, eu vejo as coisas suas postar. E eu falei, eu quero sentir esse Deus que ela sente. Porque na minha igreja eu não tô mais sentindo isso. Que a igreja cresceu tanto, tanto, e a gente só vê corrupção lá dentro. E aí eu comecei a falar para ela, né, que no meio dessa igreja, no meio de tudo isso, o Senhor tá. Que às vezes é ela que não tá deixando abrir, porque não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade de pessoa que tem, nós que temos que abrir o nosso coração. Verdade. E ali eu comecei a ministrar sobre a vida dela, eu comecei a falar do amor de Deus para ela. E eu falei sobre esse testemunho do trabalho. E aí ela achou muito lindo, porque ela falou assim, Lu, se fosse eu teria ido. Porque ganhar almas hoje por Senhor é muito difícil. Falei, mas o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. E o que Ele pagou por mim e por você, não tem dinheiro que compra. Então a sua vida vale 3 mil reais? Porque a minha não vale. A minha vale aquilo que o Senhor derramou na cruz do Calvário. E pensa a dor que Ele sentiu, você aguentaria sentir? E eu fui ministrando sobre a vida dela, fui falando as verdades para ela. E ela falou, há muito tempo eu não sentia isso que eu sentia aqui na sua casa. E nós oramos, e ali o Senhor operou na vida dela, e uma semana depois ela voltou. E quando ela voltou, aquele rosto já era outro, e ela falou para mim que está indo noutra, né? Continua, mas assim, tá indo na igreja, mas ela também tá fazendo outras visitas em outras igrejas. Que eu falei para ela, você não é pecado você sair de uma igreja e visitar outra. Você tem que se sentir a presença do Senhor. E ali, para a glória do Senhor, quando ela voltou na minha casa, né, eu estava precisando também de algo. Ela disse, eu quero te abençoar. Porque essa pessoa, o esposo dela, é médico aqui em Anápolis. E ela voltou assim, com a mão tão abençoadora na minha vida, a qual eu falei para ela, ninguém sabe do que eu pedi para o Senhor. Mas eu falei exatamente isso para o Senhor. E ela falou assim, pois continua adorando esse Deus, continua abrindo mão das coisas que Deus coloca no seu coração. Porque está aqui o que o Senhor ministrou e o que o Senhor colocou no meu coração para mim te abençoar. E foi algo muito lindo da parte assim, do Senhor, o cuidado que o Senhor teve com aquela alma. E com a minha vida também. Então assim, não fique calado. Sabe, seja esse altar dentro da sua casa. Seja o altar do Senhor onde você for. Faça o nome do Senhor brilhar na sua vida onde você for. Faça o brilho do Senhor se você for num restaurante. Fale do amor do Senhor. Se você for numa feira, cumprimente sua irmã, a paz do Senhor. Porque às vezes a gente até foge da paz do Senhor. Nossa, ela se vê uma irmã que não tem crente. Peraí, eu vou fugir. Não faça isso. Da paz do Senhor. E não deixa que o seu brilho apague, não deixe que o seu altar apague o fogo. Porque a sede que o Senhor tem, a sede que eu tenho, a sede que você tem de ganhar almas para o Senhor, não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, não tem salário que pague. Porque a nossa vida ela já foi paga por um alto preço, que nem eu e nem você tem esse valor. Mas eu quero dizer para os irmãos, que o que o Senhor tem para mim e para você é a nossa salvação. A salvação que vem do alto do Senhor. Que naquela rua de ouro, você pensa só hoje o ouro, quanto que está o preço do ouro por aí? Caríssimo. E nós vamos andar naquela rua de ouro. Eu creio que eu vou andar nessa rua. Eu arrepio, eu tenho sede. Em momentos de tribulações a gente pede até a morte.
Mas quando você pede a morte, você está pedindo a morte ou você só está pedindo o Senhor para te tirar desse afogo que você está? Porque se você pedir a morte, você vai morar na rua de ouro, amém. Se Jesus ouvir e te levar, amém. Mas se você estiver pedindo a morte só por causa da angústia que há no seu peito, por causa da tristeza que há no seu peito, por causa do desemprego que bateu na sua porta, por causa das dívidas que está sobre a sua vida, por causa do desespero que não tem ninguém dentro da casa do Senhor, não faça. Sabe, Pastor Luiz Rosa, eu não sei o que passa no seu coração muitas das vezes de querer desistir das coisas que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor está ouvindo essa palavra, mas não desiste daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque o milagre que o Senhor fez sobre a sua vida de você está vivo aqui ainda, é porque ainda tem chamado do Senhor. Porque o meu chamado e o seu chamado não pode parar. Porque o Senhor poderia muito bem, quantas pessoas de saúde que está aí e é atropelado e morre. Quantas pessoas que está bem de saúde, sai na porta, leva um tiro e morre. Por que será que essas pessoas morreram? Porque era o dia deles? Ou porque eles não obedeceram o Senhor? Será preciso o Senhor quebrar nós todinha para podermos ir para a presença do Senhor? Será preciso que nós vamos ter que servirmos o Senhor, como foi falado ontem, todo quebrado em cima do altar? Para você falar do amor do Senhor, tira esse orgulho, tira o seu eu, deixa Deus trabalhar na minha e na sua vida. Porque quando eu dou lugar para o Senhor, quando você dá lugar para o Senhor, Deus opera milagres. O Senhor faz coisas acontecerem que homem nenhum tem explicação. Câncer é curado, mulheres são curadas de câncer, homens são curados. Eu e você precisamos de cura todos os dias. Porque todos os dias o inimigo levanta com seta. Todos os dias o mundo está aí. A enfermidade. Há uma enfermidade aí que muitos eu tenho ouvido falar. Até pessoas mesmo próximas de mim já falaram. Tem uma gripe que está vindo aí, que está matando milhões de pessoas. E depois desse carnaval, muita gente vai morrer. Uai, mas você está pregando vida, mas vai morrer. Por quê? Porque tem muita gente que está dando desobediência. Porque tem muita gente que não quer. Tem muita gente que não quer ir para a casa do Senhor. E é por causa do carnaval? Não, porque não quer. E arrumou desculpa. Vou ficar dentro de casa. Vou ficar aqui. Mas na hora de dizer, vamos lá na casa do fulano que vai ter. Vamos, porque lá tem aglomeração, lá vai ter. Não, irmão, vigia. Vamos vigiar. Vamos aonde o Senhor nos ordenar. Vamos à casa do Senhor, porque eu tenho certeza, irmão, que se você sair da sua casa para vir para a casa do Senhor, você não vai voltar daqui vazio. Deus vai te dar livramento. O livramento que o Senhor tem nos dado todos os dias, só de nós sairmos de casa. O milagre que Deus tem gerado na minha e na sua vida é de nós levantarmos todos os dias e colocar os nossos pés de pé e podermos irmos trabalhar, agradecer a Deus. E eu e você que não estamos trabalhando fora, de nós levantarmos, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Porque o que liberta eu e você das coisas do mundo lá fora é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E todo dia, irmão, todo dia, sem cessar. Até a volta do Senhor para mim e para você. Que essa palavra venha arder o seu coração. Que esse mover do Senhor venha arder no seu coração. Que você venha viver a promessa do Senhor que Deus tem para mim e para você. Porque essa promessa ela tem que ser cumprida na minha e na sua vida. Mas desde quando eu e você quebrarmos os nossos orgulhos, a promessa do Senhor ela vai nos acompanhar. Porque o casamento vai chegar, o carro vai chegar, a casa vai chegar, a vida financeira vai melhorar. Por quê? Porque nós estamos vivendo.
Nós estamos quebrando o nosso orgulho, o nosso eu. O tudo que eu e você podemos correr atrás, o Senhor não vai fazer. Mas tudo que você fizer para o Senhor, você não volta de mão vazia. Porque o Senhor, Ele não deve nada para nós. E o Senhor diz muitas das vezes que nós sabemos pedir mal para o Senhor. E às vezes, o que nós pedimos para o Senhor, nós não sabemos agradecer o Senhor. Por que nós não sabemos agradecer o Senhor? Por que nós não agradecemos o Senhor? Por que, irmão, que nós não agradecemos o Senhor? Porque entra ingratidão no nosso coração. E quando entra ingratidão no nosso coração, quando o nosso eu não é quebrado, nem mim, nem você, o Senhor não pode. Quando eu e você quebramos o eu não sou nada. Mas o Senhor, Ele é tudo na minha e na sua vida. Porque o Senhor tem promessas para nossas vidas, para nós vivermos e comer o melhor dessa terra. E que eu e você vamos comer o melhor dessa terra todos os dias. Porque nós não vamos chegar mais nesse tempo de mendigarmos o pão, de mendigarmos o que nós quisermos comer, que é a palavra do Senhor. Então vamos viver o ID do Senhor, vamos viver que o Senhor venha resplandecer o brilho dele sobre a minha e a sua vida. E que o Senhor venha alcançar os nossos corações hoje. E que nós venhamos nos posicionar diante do Senhor. Que nós venhamos nos colocar diante do Senhor, sabendo que é o Senhor que age na nossa vida e age por nós. Que Ele é o nosso advogado fiel. Que Ele é o médico dos médicos. E que Ele é o provedor de todas as coisas. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que aqui hoje veio. Dar os seus ouvidos ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um de uma forma diferente. E eu quero agradecer a oportunidade. E vamos orar agora, agradecer do Senhor por essa palavra que falou primeiro comigo. Pedir de oração. Quer que eu... Acabou aqui? Acabou a pilha, mas nós vamos estar orando, né? Na intenção da Estela, para a recuperação dela. Ela fez uma cirurgia, para a recuperação dela. A presbítera Cíntia, a família dela. O Sr. Luiz Rosa está com febre, por isso que ele não veio hoje. Deixei ela com 38 graus de febre. Presbítera Marli, pela saúde dela. Presbítera Nilva e a família. Irmão Nilton, irmã Sebastiana. Irmão Desinaldo e família. Pelos internautas do Facebook. Ministério Abraão, Ministério Nova Jerusalém. Ministério Caminho na Luz. E informando que na próxima segunda-feira não haverá o culto aqui, porque nós vamos estar no evento lá em Pirinópolis, na segunda-feira do Carnaval, dia 16. Amém. Aí, desejando que o Senhor possa entrar com providências nas necessidades e nos sonhos de cada um de vocês que estão aqui hoje. Amém. A nossa ordem perseverar. Amém. E nós estamos aqui. Não é porque o Luiz não está, mas o Senhor Deus está aqui conosco. Amém. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, recebendo, Senhor, para essa família, Pai, que está em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro, Senhor, com essas pessoas, Pai, liberta, Jesus, tira, Senhor, das garras de Satanás, Pai, dessas pessoas, Pai, oprimidas, Jesus, oh, Pai, visita essa irmã, Senhor, poxa, com cirurgia, Pai, dá uma boa recuperação para ela, Pai, restaura a saúde dela, nós colocamos, Senhor, cada família que está aqui, Senhor, diante do teu altar, Pai, que elas venham sentir, vai resplandecer, Senhor, porque o brilho, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, mas gloriando, Pai,
Surianda, visita, papai do céu. Visita ali, Senhor, pastor Luiz Rosa, Aramanaia. Tianda, canto, raia, manaia. Sou eu contigo, homem, eu que seguro nas tuas mãos. Ou eu hoje, o anjo te visitando aí, aonde tu está. Brincando, manaia. Sou eu segurando sobre as tuas mãos. Riba, Surianda, aí cessando essa infecção por dentro. Riba, Surianda, queimando. Vai queimando, Senhor. Riba, Surianda, manaia, raiva. O Senhor disse, homem, eu estou te curando hoje. Riba, Surianda. Porque grande é a fúria do diabo contra a tua vida. Porque a ordem é para te matar, mas o Senhor disse, ainda a vida, Riba, Surianda. Porque tu tem um chamado. Rimanaia, e quando eu romper este ministério, Rimanaia, este lugar se tornará pequeno. Riba, Surianda, manaia. Oh, decanto, porque muitos passam aqui, Machurianda. Eu vejo uma mulher se levantando, Ricanto, manaia, e joga uma terra de cemitério, disse é para fechar e para matar. Rimanaia, o Senhor disse, eu que abri a porta. E homem nenhum tem o poder de fechar no seu Senhor. E o Senhor disse, por esses dias tu tem sentido, eu vou morrer, tá batendo. O Senhor disse, ainda tem vida, homem. Não temes e não entrega aquilo que às vezes não sou eu que estou falando. E o Senhor disse, ainda tem obra contigo nessa terra. Aleluia, Jesus. Se movimenta e fica de pé. Que eu sou o anjo, estou eu curando hoje aí esta infecção por dentro. Amém. Manaia, a corrompeu um ponto aí e aí o Senhor está infeccionado. O Senhor disse, não tá, porque eu curei hoje. Amém, glória a Deus. Manaia. Oh, glórias, aleluia. Eu estou te curando, homem. Creia na tua vida. Amém. Riba, Suriando, manaia. Oh, aleluia. Manaia, Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus Santo. Visita, Pai. Amém. Raba, Surianda. E canto, manaia. Amém. Riba, Surianda. Deus de poder e glória. Esse irmão aí de blusa azul. Aleluia. Irmão, eu não te conheço, mas o Senhor diz, e há uma tristeza muito grande no seu coração. Mas o Senhor disse, levanta a tua cabeça, que eu sou Deus contigo nesta terra. Muitas das vezes tu tem dito até assim, ai Jesus, será que eu ainda vou muito tempo? O Senhor disse, vai. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor Ele quer algo contigo. E tu tem algo com o Senhor, qual tu disse para o Senhor, Senhor, eu quero assim, assim. E o Senhor disse, se posiciona. Aleluia. É verdade. O Senhor disse que quer um posicionamento. O Senhor não é mais menino. E o Senhor vai fazer, mas o Senhor só vai fazer quando o Senhor se posicionar. Porque se o Senhor te der isso que o Senhor quer agora, aí você não vê. Mas o Senhor quer um posicionamento. Irmã, eu também não te conheço, eu nunca te vi. Se eu já te vi, eu nunca me lembro, não lembro. Mas o Senhor quer algo de você. E muitas das vezes a angústia que bate no seu peito, a tristeza que bate no seu peito, a falta a qual tu sente, Rebassurianda, Manaia, Ricanto, Rabassurianda, a falta que te sente é do próprio Pai, Ribanaia, Rabassurianda, Manaia. E muitas das vezes tu quer o abraço do Senhor, e tu diz, eu quero sentir esse Deus, eu quero ser tocada por esse Deus, a qual eu não sinto, a qual eu não sei.
Mas o Senhor disse, filha, quando tu te ajoelha, eu sou contigo. Amém. Abraça ela, pastora. Essa mulher tem uma necessidade muito grande. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes ela está rodeada de pessoas, mas ela se sente só. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que ela venha receber a vitória. Há uma pessoa também aí na live, também a qual essa pessoa está chorando, pedindo, Senhor, revela a mim, ó Pai. O Senhor disse, abre a minha palavra, que eu revelarei contigo através da palavra. Aleluia. Porque essa palavra, ela não vai voltar vazia. É verdade. Porque o Senhor quer te usar, mulher. O Senhor quer te usar tremendamente. Com fogo e autoridade do Senhor. Mas o Senhor disse, abre a palavra, como que tu quer que eu te use? Se nem a palavra tu quer ler, se nem a palavra do Senhor tu quer falar. Aleluia. E hoje o Senhor tem para você a revelação a qual você está pedindo, que usa para falar comigo. O Senhor disse, é a palavra. Amém. Aleluia, Jesus. É a palavra que você venha receber do Senhor, em nome de Jesus. É até aqui que o Senhor ministrou no meu coração. E foram essas pessoas a qual o Senhor me mostrou. Que o Senhor possa fazer dessas pessoas aquilo que o Senhor quer. Amém? Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Pastora Sara, Deus está te curando. Amém. Aleluia. Eu Tu recebo tem a pedido cura. a sua cura, do maná. Muitas das vezes é muita dor que você sente no corpo inteiro. Tu diz, Senhor, não sei aonde que dói mais. Mas o Senhor diz, hoje eu te trouxe a minha serva aqui para tu receber esta cura. E tu vai testificar de algo, ribassuriano, manária. Tu vai testemunhar algo que eu estou te curando, mulher. Aleluia, Jesus. Porque tu disse, eu já estou cansada, Jesus. E o Senhor disse, filha, não para. Por mais que às vezes a vontade que você tem é de parar mesmo. Devido a tanta dor, cansaço. Mas o Senhor disse, filha, eu te seguro pelas tuas mãos. Glórias a ti, Jesus. E sou eu, Deus, contigo, que te sustento de pé e não deixo te faltar nada. Verdade. Então me segue-me. Ainda tem muita obra, filha, nas tuas mãos. Glória a Deus. E que o Senhor venha te encher hoje da graça e da bondade dele para te ser usada mais e mais com autoridade em nome do Senhor Glória a Jesus. Jesus. Amém. Eu recebo. Aleluia, Jesus, cura, Senhor, você. Glória a Deus. Tira, Jesus, todo o inchaço, Pai. Toda a retenção de líquido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que ela possa vir ser tocada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Creio e recebo. Amém. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nesta noite, os internautas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Todos aqueles que saíram dos seus lares, A missionária por ter trazido essa palavra para o nosso coração. E agradecer a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, amém? E a confiança da pastora Sara, do pastor Luiz, de ter deixado nós estarmos aqui compartilhando dessa palavra. Queria que a igreja estendesse as mãos neste momento. Aleluia. E o grande amor de Jesus, aleluia, Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A igreja que vai morar no céu diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.